Sim, eu comprei uma dessas luzes de pôr do sol só pra gente gravar episódios aqui do Quarto da Mananda. Bom, gente, esse quadro em específico eu queria dar esse diferencial minimamente visual pra vocês, porque assim como vários outros projetos meus, eu sempre dou um jeito de enfiar o audiovisual no meio, e não só o fato do formato do podcast também ter um formato de vídeo já é muito da minha paixão por conta dos filmes, mas eu queria algum espaço em que eu pudesse vocalizar toda a minha paixão por trás desses filmes que eu amo tanto. Porque acho legal a gente falar sobre as histórias e é muito do que a gente vai tratar nesses episódios, quando a gente estiver trocando figurinhas sobre filmes no geral. Mas eu gosto de falar um pouco do por trás, eu gosto de falar das pessoas envolvidas nesses projetos, porque acho que foi isso que também me trouxe muita fascinação por esse mercado e por trabalhar com cinema, que sempre foi meu interesse em saber da vida das pessoas que trabalham com cinema. E os ideais delas por trás de um projeto, como que tudo funciona. E como eu sou muito nerd dessas coisas, eu queria compartilhar um pouco dessas coisas por meio desse quadro específico para falar sobre cinema. E como uma grande fã de filmes, eu obviamente tenho a minha plataforma de avaliação de filmes, que é o Letterboxd. Inclusive, se você quiser me achar lá, é @mafets, Mafetz, que se lê Mafets. E como uma grande fã do Letterboxd, todo mundo já sabe que você tem que ter um top 4 favoritos de filmes no seu perfil. E aí, para essa primeira temporada, eu achei que eu devia começar com esses 4 primeiros filmes. Então, todos os episódios a partir de agora vão ser dos meus 4 favoritos do Letterboxd. E para eu explorar um pouco de tudo que faz eles serem meus 4 favoritos. E vão ter várias coisas com spoiler, no final das contas. Mas pra você que não se importa tanto, e pra você às vezes que já assistiu algum dos filmes que eu falei aqui, eu te convido a continuar assistindo. Se você não viu os filmes ainda, eu não sei se é tão legal ver, porque eu particularmente não gosto tanto de spoiler, tá? Eu gosto de ver as coisas cruas, com o mínimo de informação possível, entendeu? Mas que pelo menos você veja que eu postei um episódio sobre esse filme pra te convencer o suficiente pra você assistir e pra você vir aqui depois pra gente trocar uma ideia sobre. Como primeiro filme, eu decidi pegar a ordem reversa de como estão os meus 4 primeiros, dos meus 4 favoritos do Letterboxd. Então, ao invés de eu ler da esquerda pra direita, eu tô lendo da direita pra esquerda. E o primeiro deles é disparado de um dos meus diretores favoritos. E assim, eu tenho vários, porque assim como filmes como um todo, é muito difícil pra mim escolher um top alguma coisa. Então escolher 4 favoritos já foi uma missão assim impossível, tanto que eu tenho uma lista de filmes favoritos que já tem, eu acho que mais de 30 filmes, porque pra mim é muito difícil essa de, qual que é seu filme favorito do gênero tal? Gente, não sei, eu tenho dificuldade de escolher essas coisas porque eu amo filmes, entendeu? Então eu amo vários de várias categorias, de vários anos e de vários diretores também. Mas desde que eu comecei a tentar encontrar o meu estilo particular estético quando eu queria fazer os meus filmes, eu sempre gostei muito do Wes Anderson. Mesmo antes de ver os filmes dele, do que eu já pesquisava sobre a estética dele, eu sabia que era 100% algo que eu queria levar como inspiração e levar como referência para os projetos que eu fosse fazer. Pra você que não conhece também o Wes Anderson, isso não desde sempre na carreira dele, tá? Se você pegar alguns filmes dele mais antigos, não era assim. Mas ele tem uma paixão muito específica por simetria e também esquemas de cores. Esquemas de cores já é uma coisa um pouquinho mais presente em projetos antigos, mas a simetria ela foi se tornando presente com o passar do tempo e hoje é uma marca registrada desse diretor, e que eu acho também extremamente fascinante, porque quando eu peguei pra ver os filmes antigos dele, como The Darling Express, eu sempre falo o nome desse filme errado. Meu Deus! The Darjeeling Limited. Eu acho que é assim, tá? Não me julgue. Mas esse filme e A Vida Marinha com Steve Zissou são filmes também que já mostram muito dessa importância que ele dá para cores e para imagem de filmes, o valor estético que tem para ele como assinatura de diretor, mas ainda não são filmes exatamente simétricos como alguns dos mais populares dele, como O Grande Hotel Budapeste, ou alguns dos mais recentes como Asteroid City e A Crônica Francesa. Outra coisa também muito interessante sobre o diretor, que é justamente um dos filmes que a gente vai falar hoje, é a presença dele também no meio das animações e dos stop motion.
E aí eu já queria começar falando sobre isso antes de falar sobre a história do Fantástico Senhor Raposo, que é o filme que a gente vai falar hoje. Também pegando um pouco de outro filme de stop motion que ele fez, que foi A Ilha dos Cachorros, que também é um filme que eu gosto muito, muito, muito mesmo. E que pra mim exprime muito do que eu acho sobre o estilo narrativo também do Wes Anderson, que se mistura muito com a questão estética, né? É muito difícil você desprender o valor estético de um diretor do valor narrativo, porque são duas coisas que se mesclam muito, mas existem narradores que vão preferir muito mais prezar por aquilo que está sendo dito do que aquilo que está sendo mostrado. Mas para o Wes Anderson isso é um princípio muito importante, e pelo menos assim, ele não precisa falar isso vocalmente, ele mostra isso com os projetos que ele faz, justamente porque, e isso é um sentimento muito particular meu, do que eu sinto quando eu assisto as coisas do Wes Anderson, que eu acho que é uma das coisas que me fascina tanto sobre as histórias dele, que é o fato de que toda essa estética dele, que parece diretamente tirada de um conto de fadas, porque são cores muito vivas, são esquemas de cores que você sabe que são fabricados, são feitos para estar em um filme, não é uma coisa que você consegue pegar tirando uma foto de uma cidade ou da natureza. São cidades e natureza completamente fabricadas para criar uma história nova e um universo completamente novo. Às vezes com nomes muito diferentes, com histórias muito fantasiosas, mas que são justamente o princípio básico para mim do que é uma fábula. Eu sinto que o estilo narrativo do Wes Anderson brinca muito com o que significa uma fábula, e principalmente nesses stop motions que ele fez, que é o Fantástico Senhor Raposo e A Ilha dos Cachorros, que pegam um princípio muito básico também de fábulas, que é você usar de animais e de coisas não necessariamente humanas para contar uma história intrinsecamente humana e de valores humanos. E aí ele justamente cria esses mundos completamente novos e completamente fantasiosos para te contar histórias que fazem muita parte da nossa realidade. E você vai assistindo e você vai se entretendo primeiro porque você fica instigado por aquele mundo novo que ele te apresenta, tão rico de cores e tão rico de informações e que convida a gente a querer fazer parte daquele universo todo, esteticamente falando, mas que também narrativamente falando, gradativamente vão te levando para lições morais que poderiam muito bem ser passadas com histórias muito mais realistas e muito mais parte da realidade humana e das coisas que a gente vê no mundo real. Mas ele decide propositalmente colocar em um mundo completamente novo para mostrar que ele não precisa se limitar a só o que o mundo real nos mostra. E aí ele cria uma fábula, cria várias fábulas, para nos ensinar lições de moral. Essa é a verdade. Ele não se propõe a ser daqueles filmes sérios e misteriosos para querer te ensinar alguma coisa e para querer te falar alguma coisa sobre o mundo que a gente vive. Ele entende a criatividade e... não infantilidade, porque infantilidade a gente dá um sentido muito negativo. Mas o caráter fantasioso de tudo aquilo que ele faz, e ele abraça isso com toda a força que ele tem para te contar uma história. E eu acho que é isso que me fascina tanto do Fantástico Senhor Raposo. Principalmente por, como eu já falei, ainda mais que ele usa de animais para contar uma história, ele se prender muito a essa coisa de fábula para te contar lições sobre o mundo real e de uma forma tão bonita, de uma forma tão poética, de uma forma tão cativante. Existem outras coisas que também me agradam muito em um filme como Fantástico Senhor Raposo. Uma coisa que eu sempre gostei é o fato de que, por mais que seja um mundo muito fantasioso, existem sempre pequenas minúcias que parece que querem te fazer lembrar que aquilo é uma narrativa e lembrar que aquilo ali são, não atores, mas te mostrar que histórias não precisam ser 100% fantasiosas, mesmo que elas sejam, do tipo. Você nunca vai esperar, por exemplo, em um filme, um personagem espirrando, por exemplo. Geralmente isso seria considerado um erro de gravação, você não precisa daquilo pro cunho narrativo da história. Mas acho que até para dar um pouco mais de leveza para aquilo que ele mostra, ainda mais leveza, pensando que já são filmes que, como eu já falei, não querem ser viscerais, não querem mostrar o mundo real como ele é 100%, eles querem entrar no mundo fantasioso, ele vai se utilizar desses pequenos elementos e pequenas coisinhas que não fazem parecer uma coisa tão fantasiosa assim, e te fazem levar um pouco pro fato de que tudo que está sendo mostrado ali se aplica um pouco a situações e relações reais. Uma coisa, inclusive, que eu acho muito interessante é o estilo de dublagem daqueles personagens de Fantástico Senhor Raposo. Eu sinto que, em algum momento da direção, ele deixou muito claro que você não precisa fingir que você tá narrando um bicho,
que você tá narrando uma raposa, um animal, um ser que de fato não fala na vida real e que você precisa de alguma forma dar um teor fantasioso e infantilizado para aquela narrativa. Não que isso esteja errado, eu acho que isso é da decisão de cada diretor, é da decisão de cada dublador. Mas, por exemplo, a gente tem o George Clooney, que vai então protagonizar o filme como o Fantástico Senhor Raposo. A esposa dele também é interpretada e dublada. Ela é dublada pela Meryl Streep, que também tem uma voz extremamente icônica. E por vários outros atores também muito marcantes que estão no filme. Agora eu não consigo pensar em todos, né? Mas geralmente o Wes Anderson, ele gosta de um elenco de peso. E os atores também gostam de trabalhar com ele. Isso é uma coisa muito interessante. Tipo assim, você vê não um ou dois atores, mas vários atores que gostam sistematicamente de trabalhar com o Wes Anderson. E um deles, por exemplo, que eu me lembro agora de cabeça é o Willem Dafoe, que faz uma participação muito pequena no filme, mas você sabe que é o Willem Dafoe narrando. E isso é legal, porque são bichos sendo narrados por pessoas reais e em nenhum momento eles querem te convencer de que são bichos. Eles estão narrando como se fossem pessoas reais narrando pessoas reais e não animais. E aí essa mistura de realidade com fantasia que eu acho muito interessante das narrativas do Wes Anderson. E com certeza nesse momento da dublagem foi uma escolha dele também. Pedir para que os dubladores tivessem esse cunho sério mesmo. Sério não no sentido de sóbrio e de frio, talvez, mas de, cara, natural. Que pudesse dar para aquela narrativa e pudesse dar para aquelas dublagens. E acho que dá uma sutileza legal, juntamente desse ponto, por exemplo, do espirro que eu tô categorizando agora. Eu não consigo dar um exemplo exatamente prático, mas assim, às vezes até na hora de responder, os personagens, eles não têm aquela necessidade de ter que te responder falando tudo em voz alta. Às vezes eles dão um murmurinho, como se fosse uma pessoa real, tipo, você tem razão. Ele não tem essa necessidade de falar tudo em voz alta, falar tudo como um personagem animado precisaria falar. Ele não sente a necessidade de te fazer querer parecer que é tudo 100% fantasioso. Você já sabe que é porque são animais falando. Você já sabe que é uma coisa que não existe. E por isso ele vai criando essa conexão entre o que é um mundo real e o que é aquele mundo fantasioso, entre o que é a fábula e a realidade. Porque, no final das contas, se você for pegar fábulas na sua íntegra, são animais falando com uma narrativa muito madura, né? As falas, os contextos, as lições de moral. E, novamente, é por isso que eu gosto tanto da palavra fábula nesse sentido. Porque conto de fadas parece que é um pouco descredibilizador. Porque contos de fadas são muito fantasiosos e são realmente universos muito fictícios. E aí a gente pega, por exemplo, contos de fada da Disney. E aqui não tô querendo dizer que as narrativas da Disney não sejam legais porque elas são mais infantis. Eu acho que elas têm o papel delas sendo mais infantis e que é um propósito diferente de fábulas, por mais que fábulas também possam ser entendidas por um público infantil, sabe? Por isso que eu gosto de criar esse paralelo pro que eu considero uma história Wes Andersoniana, para uma outra história que poderia ter a mesma estética, mas que não tem o mesmo teor narrativo que ele tem. E aí, Fantástico Senhor Raposo, falando realmente sobre a história dele aqui agora. É muito engraçado porque para todos os filmes que eu for falar aqui, pelo menos esses 4 primeiros, dos meus 4 favoritos do Letterboxd, vocês vão perceber que tem várias coisas que eu me identifico muito, seja em sentido positivo, seja em sentido negativo. E acho que é por isso que eu tornei eles meus 4 favoritos e é por isso que eu não dou 5 estrelas pra qualquer filme. Porque por mais que às vezes eu ache um filme muito incrível, existem filmes que tocam em partes específicas da gente. E eu sei que nem toda pessoa vai achar o Fantástico Senhor Raposo um filme 5 estrelas, digno de 5 estrelas como eu acho. Porque é um critério muito pessoal avaliar filmes. A gente dizer que um filme é bom ou ruim é muito categórico, é muito dicotômico. E por isso que eu acho que avaliar filmes com estrelas é uma coisa, inclusive, tão interessante. Você poder dar a sua review, você poder dar a sua opinião e tudo mais. E a minha categoria pessoal é essa. Eu dou muitos filmes com 4 estrelas e meia, 4 estrelas, porque eu genuinamente acho eles muito bons. Mas pra eu dar 5 estrelas, ele tem que ter sido uma jornada que mudou a minha vida. Ou que mudou a minha vida, ou que me deu um outro olhar sobre a minha própria vida, que às vezes eu já tinha, mas que aquele filme traduziu da forma como eu precisava. E que às vezes eu acho que outras pessoas que sentem as mesmas coisas que eu e passam pelas mesmas vivências que eu, talvez se sintam traduzidas por meio daquela narrativa como eu me senti. E aí que a gente vai falar sobre o Fantástico Senhor Raposo. O Senhor Raposo, que assim como ele é apresentado pra gente ao longo do filme inteiro, ele não é apresentado como fantástico.
entende? Isso é depois num ponto muito crucial do filme, que é um dos mais lindos pra mim, de toda essa história. O Sr. Raposo, ele tem aquela jornada dele inicial como ladrão, junto da esposa dele, e que ele realmente só decide abdicar porque ela pede isso pra ele a partir do momento em que eles vão começar uma vida nova. Ele vai ter um filho, os dois vão se situar ali, ter uma casa deles e tudo mais. Mas ao longo de todo o filme, de toda a narrativa, o Sr. Raposo ele sempre é muito instigado por uma necessidade maior de metas e de conquistas. E num primeiro momento é aquela coisa de não, eu não gosto dessa casa, eu não gosto de viver num buraco, eu não gosto de como isso faz eu me sentir. E aí ele se transporta para aquele momento em que ele tinha quando ele roubava e ele se sentia livre e ele conseguia coisas que ele queria e um dinheiro muito mais fácil do que ele estava conseguindo antes, trabalhando com uma coluna, se eu não me engano. Eu dei uma pesquisa rápida aqui porque por um momento saiu da minha cabeça, mas ele virou colunista de um jornal e morava num buraco e ele tem esse momento com a esposa dele em que ele fala, eu não gosto de morar num buraco, isso faz eu me sentir pobre. E ela vira pra ele e fala, mas a gente é pobre, mas a gente é feliz. E aí ele fala, pois é, mas a vista é mais bonita lá de cima. E aí ele fala sobre a idade dele, sobre o fato de tanto tempo que já passou e que ele não quer mais viver num buraco. E viver num buraco tem esse sentido metafórico agora, que é de simplesmente não viver num buraco de perda, de ser um perdedor, de ser uma pessoa fracassada. Ele não queria se sentir como um fracassado. E a partir daquele momento isso vira uma meta pra ele. E ele vai em busca de alguma coisa que faça ele não se sentir como se ele estivesse dentro de um buraco. E aí que a gente conhece os 3 fazendeiros e que colocam na cabeça dele o novo desafio que ele precisa enfrentar. Um desafio que vai levar ele à vida antiga que ele tinha, como ladrão, mas que também vai levar ele a se sentir novamente no topo do mundo, mesmo que por trás das costas da esposa dele, que já tinha pedido pra ele pra não voltar mais a essa vida. Mas aí nesse interim, a gente tem o filho dele também. O Ash, que é uma raposa, acho que de uns 12 ou 13 anos de idade, que claramente está passando por uma fase da adolescência que a maioria de nós já passou também. Que é a fase de você ser diferente, como eles descrevem. Eles fazem um negocinho com a mão só pra dizer assim, ele tem uma coisa e ele é diferente. E é muito engraçado porque por mais que ele seja muito diferente do pai, porque ele é bem menos confiante, ele não é tão brilhante talvez quanto o pai, que já teve várias conquistas na idade que ele tá tendo agora, num esporte específico da escola, e era uma pessoa já muito brilhante, ele é uma pessoa um pouco mais na dele, e não é tão atleta, sendo que o pai já era muito atleta, não é tão altruísta, sendo que o pai é muito altruísta. Eu sempre tenho essa sensação assistindo o filme de que eles estão passando exatamente pela mesma coisa. Dessa mesma sensação de estar dentro de um buraco. Mas que pra ele talvez seja mais forte, pro Ash, justamente porque ele quer chegar perto cada vez mais da imagem do pai. E da grandiosidade que ele tem, do quão brilhante ele é. E aí chega o primo dele, pra narrativa também, que é o Kristofferson. O Kristofferson pra mim é um personagem muito fofo e também muito crucial pra história toda. Ele é importante pro Ash, assim como a esposa do Sr. Raposo é pro Sr. Raposo. Porque é um ponto de equilíbrio, é um ponto de racionalidade para cada uma dessas pessoas. A Senhora Raposa e o Kristofferson são meio que a voz da razão em muitos aspectos. Por mais que o Kristofferson ainda seja um garotinho, ele já é bem mais à frente e brilhante do que o Ash poderia sonhar em ser. E tudo parece às vezes muito natural pra ele. As habilidades dele com karatê, o fato dele meditar, a forma como ele pula dentro de uma piscina, ou como ele joga um esporte que ele acabou de aprender. E aí é complicado, porque parece que pro Ash piora as coisas, porque agora não é só o pai dele a quem ele tem que provar alguma coisa. É pra esse outro garoto também, que tem exatamente a mesma idade que ele, que ele não pode baixar a guarda agora. Porque o pai já acha um garoto que acabou de chegar melhor do que o próprio filho. Então ele tem que se provar para 2 pessoas diferentes. Ele tem que provar não só pro pai que ele tá à altura dele, do Kristofferson e do próprio pai, mas também provar para esse outro menino que ele também é capaz de chegar exatamente onde ele está. E aí por que eu acho isso parecido com o Sr. Raposo, por mais que ele não tenha exatamente uma figura a quem se espelhar? Porque afinal de contas ele não tem nenhuma figura paterna ou materna que a gente consegue descobrir ele no meio daquela história.
E em todo momento as pessoas confiam nele para resolver problemas, confiam nele para ter um plano, para achar uma solução para as coisas. E em quem o Sr. Raposo vai confiar? Em quem o Sr. Raposo vai despejar suas frustrações e seus medos e suas inseguranças quando ele mesmo não sabe ter um plano? Ele não tem. Porque a verdade é que a meta do Sr. Raposo é ser o fantástico Sr. Raposo. E aí a cena que eu acho tão brilhante desse filme, que é assim... Cara, pra mim é o ponto alto do filme. E inclusive não é numa parte tão final, mas é numa parte tão importante pra gente entender sobre o valor do título Fantástico Sr. Raposo, que é quando ele vai falar com a esposa dele, que é uma cena... Cara, essa cena é muito boa, meu Deus. Eu sou apaixonada nesse filme, socorro. É uma cena em que, depois de várias das presepadas que ele fez, depois de roubar os fazendeiros, ele fez com que todos os outros animais tivessem que se esconder nos esgotos. Porque agora os fazendeiros estão atrás dele, se estão atrás dele, também estão atrás dos outros animais. E eles não conseguem sair para a superfície. Eles agora tiveram que se esconder em buracos, e dos buracos eles acabaram indo para o esgoto, e lá eles estão sem nenhum tipo de água, sem nenhum tipo de comida. E nesse interim também ele perde o próprio rabo, em que ele fala também que é uma das coisas de maior honra para uma raposa, e que agora ele se sente meio que menos raposa por conta desse momento. E como eu já expliquei aqui, em todos esses momentos em que alguma coisa dá errado, as pessoas confiam no Sr. Raposo para achar a solução. Porque como ele é visto como um animal mais astuto e mais esperto, por mais que ele cometa erros, os animais ali ainda sabem que ele é um cara muito inteligente. E que ele tem um plano para resolver as coisas. Ele tem um plano A, um plano B, um plano C, e que ele dá um jeito de achar as artimanhas dele para conseguir se safar das situações. Não é à toa que ele trabalhava antes como ladrão. Mas naquele momento ele não tem plano. Ele não tem uma solução. Ele não sabe o que fazer. E essa cena em específico é muito boa porque mostra, e foi uma realização que eu tive justamente no momento de pensar no roteiro desse vídeo, mostra que essa figura do Sr. Raposo não é quem ele é, mas é em quem ele se espelha. É essa imagem que ele criou dele mesmo, em que todo momento ele tenta ser e que a todo momento ele tenta alcançar, e que se ela não existir e se as pessoas não fomentarem isso pra ele, ele mesmo fala, ele se sente inútil. Se as pessoas não fomentam pra ele que ele é o fantástico Sr. Raposo, ele sente que ele não venceu. Ele sente que ele tá num buraco. A citação é a seguinte: eu acho que eu tenho essa coisa em que eu preciso que todo mundo ache que eu sou o melhor, o, entre aspas, fantástico Sr. Raposo. E se as pessoas não estão completamente nocauteadas, impressionadas e até meio intimidadas por mim, eu não me sinto bem comigo mesmo. Raposas tradicionalmente gostam de brincar com o perigo, de caçar presas e de ultrapassar predadores. E isso é, na verdade, o que eu sou bom em fazer. Essa foi uma tradução um pouco mais livre minha, na verdade, porque eu li a citação no inglês. Mas isso também é o paralelo que ele faz com o fato de ser uma fábula, voltando para aquilo que a gente falou lá no início. O fato dele roubar sempre volta para o fato de que ele é um animal, que ele é um animal selvagem. E aí eles têm esse momento, ele e a esposa dele, em que ele fala: nós somos animais selvagens. Na verdade, ela fala, ele fala assim, eu acho que na verdade ela fala, eu sei, nós somos animais selvagens. Mas por mais que ela já tenha aceitado essa realidade e ela tente viver numa realidade um pouco mais confortável, ele não consegue se adaptar com conforto. Porque por mais que para ela e para outros animais o fato de viver em um buraco seja algo minimamente confortável, para ele é um pesadelo, porque parece que ele perdeu a sua essência como uma raposa, como um animal selvagem e como essa visão como o fantástico Sr. Raposo. Então, no momento em que ele não é esse animal extremamente inteligente e astuto e que tem um plano para resolver as coisas, ele não consegue se sentir bem consigo mesmo. E por isso que a todo momento no filme, as horas em que ele tá mais confiante é quando as pessoas dependem dele para achar uma solução. Por mais que nem sempre confiem nele, por mais que nem sempre de fato achem que ele é o melhor, por de alguma forma enxergarem nele esse valor como um animal inteligente, como um animal capaz, um animal astuto, é aí que ele se sente brilhante, é aí que ele se sente fantástico. E aí, felizmente, ao longo da narrativa, por mais que não termine exatamente como a gente quer, e aí isso também é uma beleza de diretores como o Wes Anderson, é interessante ver
como, de alguma forma, os animais acabaram aceitando o fato de que não só ele, mas todos eles são animais selvagens. E essa tentativa de alguma forma, viver na conformidade com tudo aquilo que é imposto por humanos ou por outros animais, não é exatamente a solução. Mas agora vamos voltar um pouco pro filho do Sr. Raposo, de novo. É legal ver como o Sr. Raposo, ele entende as suas fraquezas e entende a sua teimosia em certos momentos, mas ele não perde a sua grandiosidade e a sua capacidade de fato de ser um animal astuto, por mais que ele não precise ser sempre o animal mais fantástico que tá ali. É legal também ver a forma como o filho dele abraça o fato dele ser diferente. É legal porque tem essa cena em que eles estão salvando o Kristofferson depois que ele foi sequestrado, e ele vai ensinar karatê pro Ash, enquanto ele está vendado, tendo que descrever várias coisas que você descobre que, pasme, ele não aprendeu a lutar karatê. Ele começa falando: você é mais leve do que um pedaço de pão. E assim como outras frases metafóricas, essa do ser mais leve que um pedaço de pão, acho que brinca muito com o fato desse estresse constante que o Ash tem. Ele também tem muito desse quê teimoso do pai, ele não consegue baixar a guarda facilmente. E ele também é muito esquentadinho, ele não gosta que as pessoas vejam ele como diferente. Ele não gosta que as pessoas vejam ele como incapaz, como uma pessoa que de diferente signifique ser pior do que os outros. E por isso ele tenta se provar a todo momento, principalmente quando o Kristofferson entra na jogada e entra na moldura. Mas acho que ele falar esse negócio de eu sou mais leve do que uma fatia de pão foi meio que o choque de realidade do Ash, assim, de saber lidar com o mundo e com as coisas um pouco mais como o primo dele lida. Porque justamente o que faz o Kristofferson e a Senhora Raposa serem tão semelhantes é o fato de que existe muita mais leveza na narrativa deles do que do Sr. Raposo e do Ash. É como se eles fossem a voz da razão e a consciência um pouco desses personagens. E essa leveza é exatamente isso que o Ash precisava. Era levar as coisas um pouco mais de boa pelo fato de que, cara, você é diferente e tá tudo bem. Você é meio esquisitinho e tá tudo bem. E isso é o que faz você mesmo, assim como o personagem do Kyle, por exemplo, que também pra mim é um dos pontos altos na narrativa do Fantástico Senhor Raposo. E acho que é o que fomenta um pouco do ego do Senhor Raposo nessas horas, que é dele sempre ter esse personagem meio sidekick, que precisa sempre confiar nele pra conseguir funcionar como um todo. É aquele mini assistentezinho que ele sabe que ele é um pouquinho mais pra trás, ele sabe que é um pouquinho mais devagar, mas ele sabe da importância dele pra história. Não dizendo que o Ash e ele sejam a mesma coisa, mas eu acho que eles têm um pouco também da mesma importância narrativa de entender que eles não precisam mudar pra serem melhores e pra ter algum tipo de evolução. É mais um processo de aceitação do que de melhora. A melhora nessas horas é entender os seus defeitos, entender suas qualidades e entender que você é meio diferente. E aí é muito legal essa cena final de quando eles estão salvando o Kristofferson, que justamente pra salvar todo mundo, quem ajuda é o Ash, que até então tava fazendo algumas coisas erradas, e sendo visto como um personagem um pouquinho mais incapaz, inclusive pelo próprio pai, mas que entende esse ponto de leveza que ele precisava. E entende que pra ser um atleta como o Kristofferson e pra ser um pouquinho mais aceito pelas pessoas, é só ele levar as coisas um pouco mais de boa. E não precisar de aprovação, e não precisar se comparar, então, com os outros personagens que estão ali, seja o Kristofferson, seja o pai dele, seja qualquer outra pessoa. E acho que de todo o manual que o Kristofferson deu ali naquele momento pra ele aprender um pouco de karatê, com certeza a lição mais importante foi fazer ele entender que ele é mais leve do que uma fatia de pão. Eu gosto muito dessa história por conta desses vários pontos narrativos e que sempre levam a essa coisa comum de aceitação e de entender a nossa importância como pessoas e de não precisar se provar a todo momento para de alguma forma ser visto como bom. E acho que, inclusive, outro ponto de aceitação que eu gosto muito dessa narrativa, que mostra que a gente não precisa mudar, a gente só precisa aceitar algumas coisas como elas são, é a fobia do Sr. Raposo com os lobos. É engraçado porque a gente percebe naquele filme que não são todos os animais que têm consciência, vamos colocar assim. Porque os cachorros, por exemplo, eles continuam sendo cachorros e eles não falam ao longo da história. E com os lobos não é diferente. Ele encontra um lobo no final do filme e ele é um animal selvagem.
Assim como o Senhor Raposo, mas assim, a gente sabe que existe um pouco de diferença porque o lobo naquele filme ele não fala, né? Ele tá bem ali à distância, ele não responde ao Senhor Raposo. Mas, depois de vários momentos do Senhor Raposo mostrar que é uma fobia dele muito grande, por nenhum motivo aparente, é realmente só uma fobia mesmo. Fobias não têm muita racionalidade a todo momento, né? Algumas são completamente irracionais. Eles têm aquele momento ali de força, que eles só levantam um punho assim. E que eu acho também um dos pontos altos do filme. Que realmente é esse fechamento final do entendimento pessoal do Senhor Raposo de que vai ficar tudo bem, que nem tudo precisa ser tão pra hoje, tão pra ontem, assim. E acho que tudo se conecta um pouco porque acaba que quando a gente tá muito focado em problemas, em questões nossas pessoais e internas, alguns medos nossos se afloram um pouco mais, né? E acho que essa simbologia do lobo, ainda mais como um dos animais que não fala, sendo um animal selvagem, inclusive dividido ali por uma linha de cores, e aí de novo cores com uma importância muito narrativa nessa história. Ele tá ali no inverno, tá ali numa parte bem mais sombria e isolada do campo em que eles estão, e eles estão numa parte bem mais brilhante, assim, você vê que são mundos completamente diferentes. É o momento em que o Senhor Raposo entende que realmente tudo vai ficar bem. Realmente, por mais que eu não seja o mais fantástico, por mais que eu não seja o que deixe todo mundo de queixo caído e impressionado a todo momento, vai ficar tudo bem. E que alguns medos realmente são bem irracionais. Eu nem sei se eu consegui transparecer completamente tudo que eu sinto de tão profundo que existe nesse filme e o meu fascínio por ele, porque no final das contas, a gente tentar explicar um filme nunca vai ter a mesma graça do que você assistir ele pela primeira vez. Existem filmes, às vezes, que eu nem tento assistir tanto, porque eu sei que acaba que tem um brilho muito especial em você ver um filme poucas vezes. Em você ver ele uma vez e depois você demorar muito tempo pra ver ele de novo, pra de alguma forma você deletar do seu cérebro tudo aquilo que você sabe que existe sobre ele, pra você ter aquele brilho no olhar de novo quando você vai assistir. É um pouco do que eu tenho às vezes quando eu assisto um filme da Disney, que eu assisti há muitos anos quando eu era muito criança. Eu sei que muitas pessoas não fazem isso, que gostam de assistir todos os anos, mas eu confesso que eu faço muito disso de propósito, de não assistir pra ver se de alguma forma eu deleto algumas coisas pra ter aquele brilho de novo, e a realidade é que funciona. Então, assim, Fantástico Senhor Raposo é um filme que eu acho que assisti pela terceira vez pra fazer esse episódio do podcast. Não me arrependo de assistir poucas vezes, porque como eu falei, eu acho que toda vez gera um brilho novo e a gente pode acabar prestando atenção em uma coisa nova. Mas eu também gosto da experiência de sentir que eu tô vendo um filme pela primeira vez. Então, se você tá vendo isso depois de já ter assistido o filme uma vez, ou você queria spoilers e não tá muito ligando pra essas coisas, espero que esse episódio tenha sido a sua chance de olhar alguns pontos do filme por uma perspectiva nova e talvez um convite a te fazer assistir de novo, pra você prestar atenção em tudo aquilo que você ainda não reparou. É um filme extremamente vivo na forma como ele é narrado, nas suas cores, como a gente já falou aqui. É um filme que a simetria tem uma jogada muito importante, porque é o Wes Anderson. E é um filme com essa vibe de outono muito forte, porque tem aquela paleta bem marcante, né, do amarelo, do laranja. É engraçado como brinca com as texturas, então aquelas roupas de camurça, por exemplo, do Senhor Raposo, tem aquele aspecto lindo. E assim, eu sou suspeita porque eu gosto muito de raposas. Tem muitas coisas minhas que eu uso emojizinho de raposa, porque eu confesso que por mais que eu não seja muito de nerd de biologia, eu acho um animal lindo, eu acho um animal muito gracioso, eu acho que é realmente um filme que transmite muito sobre essa energia desse animal. Acho que foi uma escolha muito boa de personagem. Escolher um animal como a raposa, eles mexem um pouco com a zoologia em alguns momentos, porque também mostra outros animais e a sua importância e o seu valor biológico para aquela história. Então é um filme que eu amo muito, eu sou apaixonada. E acho que vocês vão me ouvir falar muito isso nos episódios sobre filmes, porque, cara, é muito difícil falar pouco sobre um filme que eu gosto. Eu falaria mais, porque, na verdade, quando a gente conversa, acaba que a outra pessoa vai te dando também um novo ponto pra discutir e uma outra coisa pra se falar. Mas eu convido vocês a me dizerem o que vocês pensam também sobre Fantástico Senhor Raposo, seja aqui nos comentários, se você estiver me assistindo no YouTube,
Ou se você estiver ouvindo pelo Spotify, você pode acessar o meu Instagram, @mafe.mar, que lá a gente também fala um pouquinho sobre outras atualizações aqui do podcast, outras informações que você pode acabar gostando, inclusive sobre esse episódio. Então, se você quiser novas atualizações, não deixe de seguir a gente no YouTube, no Spotify e também no meu Instagram pessoal, @mafe.mar, para você sempre estar atualizado sobre novos episódios, sobre novidades como um todo aqui do programa, para você sempre ficar atualizado sobre episódios, sobre outras atualizações aqui do nosso podcast. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse episódio e a gente se vê em uma próxima.